Um dia após o outro. Essa é a situação hoje que define muito bem o momento do Vasco da Gama, pois ontem foi de fato uma vergonha, um vexame, uma humilhação. Não há adjetivo que define o que o torcedor vascaíno sentiu e o que o Vasco passou ontem diante do ABC em São Januário. Mas hoje as coisas já mudaram. Hoje o mercado se agitou e a gente vai trazer tudo o que aconteceu aqui para você neste Boa Noite Gigante. Falaremos sobre Roraman Campuzano, volante colombiano que, de fato, está perto do Vasco da Gama. Falaremos também sobre Eduardo Sacha, atacante que hoje pertence ao Atlético Mineiro e tem conversas para que ocorra essa transferência, e também um novo nome, Matheus Sávio, cria das categorias de base do rival, treinado por Barbieri, ainda muito jovem, que foi oferecido ao Vasco da Gama. A gente vai falar sobre isso, porém é claro, antes de começar esse vídeo, antes de trazer todas as informações a você, torcedor vascaíno, nessa noite de sexta-feira, eu quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aí ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas Moretti e esse daqui é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Ou seja, se você está aí do outro lado e ainda não é um inscrito no nosso canal, vem aqui pedir inclusive a sua inscrição. Queremos muito mesmo chegar à marca dos 90 mil inscritos. E falta muito pouco, rapaziada. Faltam menos de 1.400 pessoas. Então conto com a sua ajuda. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, mesmo diante desse momento ruim, que infelizmente hoje o Vasco passa. Teremos muitas informações importantes a trazer a vocês. E é claro, você como um bom e velho torcedor, não pode perder absolutamente nada. Então se inscreva. Ative também o sininho de notificação e, é claro, deixe o seu like para ajudar o nosso trabalho. O seu like, o seu joinha, o seu gostei é completamente fundamental para a divulgação dos nossos vídeos. Então nos ajude e também aqui embaixo deixe o seu comentário sobre qual o sentimento que hoje passa aí no seu bom e velho coração vascaíno após esse vexame que aconteceu em São Januário. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco, gente. E eu quero começar primeiramente aqui com notícia de certa forma boa. Quero falar sobre Roraman Campuzano. Pra quem não conhece, o Roraman Campuzano é um jogador aí de 25 anos, um atleta colombiano, um atleta que foi revelado no futebol lá da Colômbia e logo após grandes momentos por lá, foi transferido ao Boca Juniors da Argentina. Passou por 4 temporadas no Boca. Inclusive, no total dessa passagem de 4 anos, foram 97 partidas, sendo 74 jogos como titular, 2 gols marcados e 6 títulos conquistados. Ele tem esse contrato com o Boca até 2025, porém, nesse momento, se encontra emprestado ao futebol turco, para ser mais exato, ao Giresunspor da Turquia. Até o momento são 17 jogos realizados por esse clube turco e 1 gol marcado desde setembro de 2022. E qual é a situação, torcedor vascaíno? O Vasco procura no mercado atletas. A gente, desde o momento que vimos que o Vasco teria encerrado essa primeira janela de contratações, primeira fase, primeiro momento, o Vasco ainda estava muito ativo no mercado atrás de mais reforços. E algumas posições, é claro, são nítidas que o Vasco precisa reforçar. Quais são elas? A ponta esquerda. Não à toa, ontem, diante do ABC, a gente vai sempre trazer esse contexto da partida de ontem para exemplificar a necessidade de reforço a vocês. Ontem, contra o ABC, o Barbieri teve que colocar o Marlon Gomes como ponta esquerda, porque ele não tem nenhum jogador de confiança para aquela posição. Após a saída do Marlon, entrou o Eric Marcos, um jogador que até o momento parece que também não é o de confiança do Barbieri, e é completamente compreensível, né, gente? Um atleta da base, um atleta que está fazendo o seu primeiro ano pelo profissional, é ruim de confiar no jogador, não pela qualidade, mas pelo nível de imaturidade e pouco conhecimento profissional que o jogador tem. Outra posição, um camisa 10, porque ontem o Vasco não conseguiu romper essa linha formada defensiva do ABC, pois não tinha um articulador, não tinha um meio-campo que pegasse a bola e rodasse o jogo. O ABC se postou ali atrás e ficou postado. E o Vasco, por não ter alguém que circulasse a bola no meio-campo, não conseguiu quebrar em nenhum momento a linha defensiva do adversário. E na minha opinião, hoje o que é uma das posições mais necessárias, que é o primeiro volante, é o pegador, é o de marcação. E essa posição não é apenas carente no Vasco, não é apenas necessária por ela mesmo,
por ter a necessidade de contratar um jogador para ali, mas necessária para dar liberdade aos volantes de qualidade que hoje o Vasco tem no elenco. Hoje o Vasco tem o Jair, hoje o Vasco tem o Andrei, hoje o Vasco tem o Marlon Gomes. 3 volantes, 3 jogadores muito bons defensivamente e 3 jogadores que pisam muito bem na área. Mas nesse momento, pelo Vasco não ter um primeiro volante e ter a necessidade de colocar esses atletas a jogar, ontem que acabou se tornando esse primeiro volante, assim como também no domingo passado contra o Flamengo, foi o Marlon Gomes. Ou seja, além de precisar ter um primeiro volante, o fato de não ter um jogador ali de confiança para o Barbieri na posição, faz com que ele tenha que tirar o Andrei e coloque na posição de primeiro volante e perca aí a principal característica do Andrei, que é pisar na área, armar jogada. Ou seja, ficar claro que essa posição está sendo muito pedida pelo treinador. Então, exatamente por isso, o Roman Campuzano se tornou esse alvo do Vasco. E, gente, as informações que nós temos nesse momento são muito boas, pois, de fato, o jogador está bem perto do Vasco da Gama. Esses últimos dias fizeram com que o Roman Campuzano e o Vasco da Gama se aproximassem de uma negociação. Inclusive, gente, segundo informações, o atleta que estava na Turquia, atuando pelo clube turco, já que tem seu contrato até o meio do ano de empréstimo, está sendo aguardado na Argentina nesses próximos dias para definir a sua situação. O volante está voltando para a Argentina antes do término do seu empréstimo. O motivo disso? Uma dívida. O clube turco tem uma dívida de 200 mil libras com o Boca Juniors, algo em torno de R$1 milhão. E é exatamente através dessa dívida que o Vasco vai utilizar para conseguir a contratação do atleta. O Giresunspor, que esse clube turco não tem condição de realmente pagar essa dívida que tem tanto com o jogador quanto com o Boca, exatamente por esse motivo já deu sinal verde para o jogador, para o Roman Campuzano retornar à Argentina e resolver o seu futuro. Ou seja, o empecilho que seria esse clube turco não é mais. Agora o Vasco terá que resolver diretamente com o Boca. E qual é a expectativa que aconteça? O Vasco chega ao Boca Juniors e resolva a dívida que hoje o clube turco tem com o clube argentino. E segundo informações, o Vasco estaria sim disposto a assumir essa dívida e inclusive acrescentar um valor para contar com o atleta por um empréstimo até o final da temporada. Ou seja, o Vasco estaria disposto a pagar essa dívida de algo em torno de R$1 milhão, mais um valor a mais para conseguir ter o atleta. Praticamente, gente, pagar pelo empréstimo do Roman Campuzano até o final do ano e colocar uma cláusula de opção de compra na casa de $1 milhão, algo em torno aí dos 5 milhões e meio de reais. A expectativa é grande com relação a essa contratação e muitas novidades devem acontecer na próxima semana, então é um dia após o outro. Ontem, infelizmente, não tivemos uma notícia boa com relação a essa derrota, mas hoje já se movimentou e o Vasco se aproxima desse pitbull, desse primeiro volante, que chega sim para tomar conta do setor de meio campo e melhorar muito, pois dará mais liberdade para o Andrei, dará mais liberdade para o Marlon Gomes, porém é muito chato saber que o Vasco pode ter um elenco ainda mais qualificado até o término dessa janela, mas saber também que teremos apenas o brasileiro para usar todo esse elenco que o Vasco estará contratando. Outro nome, gente, também que está, de certa forma, perto do Vasco, é o Eduardo Sacha. Nessa tarde de sexta-feira tivemos muitas informações sobre a situação desse jogador. Informação que tivemos é que o Vasco, de fato, quer contar com um atleta de 31 anos para esta temporada. O jogador, nesse momento, não tem espaço mais no Atlético Mineiro. E não é pela falta de qualidade do Sacha, mas pelo excesso de qualidade do elenco do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro conta para o seu setor ofensivo, gente, com Allan Kardec, com Hulk, com Paulinho, com Pedrinho, com Ademir. É muito jogador bom. E o Sacha ali naquele elenco está completamente perdido. Até porque o Sacha tem uma característica de atacante, ou de segundo atacante. Um centroavante com mais mobilidade. Esse é o Eduardo Sacha. E para a posição, o Galo conta com o Hulk, que é esse centroavante, e conta também com o Allan Kardec. Ou seja, o Sacha seria apenas a terceira opção. Por esse motivo, o Sacha quer sair do Galo. E o Vasco, vendo essa grande oportunidade de mercado, se interessou pela contratação. Lucas, a proposta, confirmo aqui a vocês, ainda não há proposta do Vasco, mas há uma consulta muito forte junto à diretoria do Atlético pela situação do jogador. Inclusive, gente, segundo informações aí do jornalista Lucas Tanaka, o Vasco a princípio não estaria disposto a investir um grande valor na negociação pelo Eduardo Sacha, porém, mesmo diante disso, o Atlético Mineiro também não iria dificultar nas negociações. Hoje o clube de Minas Gerais entende que o Sacha vai ter poucas oportunidades e exatamente por esse motivo o próprio atleta também entende que é muito positiva uma transferência para outro jogador.
Além disso, também um outro fator muito importante para a sua saída. O salário do Sacha hoje é considerado alto para um atleta que é terceiro reserva. No caso, como a gente informou aqui a vocês, um jogador que é utilizado poucas vezes. E não é utilizado poucas vezes por uma falta de qualidade, mas por um excesso de qualidade do elenco do próprio Atlético Mineiro. Então, gente, nesse momento a informação é essa. O Atlético libera o jogador, o Vasco quer o Atlético inclusive está disposto a vender o jogador, o empréstimo não vai rolar com o Clube Mineiro e a gente vai ficar de olho. E as últimas informações que chegaram é que, de fato, nessas últimas horas de sexta-feira, as coisas entre Vasco e Galo avançaram bastante e o Eduardo Sacha pode estar muito próximo aí de ser o novo reforço do Cruz Maltino. E, gente, só para encerrar sobre negociações, quero falar aqui sobre um nome que surgiu hoje, sexta-feira, Matheus Sávio. Para quem não conhece, o Matheus Sávio é um jogador de 25 anos, um atleta que hoje veste a camisa do Kashiwa Reysol do futebol japonês, 1,75 m, 74 kg, cria das categorias de base do Flamengo, nosso maior rival. Estreou no profissional no ano de 2017, foram 18 jogos e 3 gols marcados. Após esse primeiro ano, inclusive com o Maurício Barbieri como treinador, ele foi transferido ao Estoril Praia do Flamengo, de Portugal, perdão, voltou ao Flamengo, do Flamengo foi emprestado para o CSA e do CSA foi emprestado ao Kashiwa Reysol do Japão. Sua primeira temporada foi muito boa, foram 20 jogos, 7 gols e 3 assistências. Ficou por lá, acabou o empréstimo e ele foi contratado em definitivo pelo clube japonês. Nesse momento ele é um dos grandes destaques do clube japonês. São aí mais de 4 temporadas por lá, mais de 20 gols marcados pelo Kashiwa Reysol, mais de 10 assistências dadas para um jogador que tem características de meia, de ponta esquerda, um jogador que trabalha muito bem nesse setor ofensivo. E qual a informação que nós temos? Que o nome do Matheus Sávio foi oferecido ao Vasco da Gama nesses últimos dias. O jogador, volto a repetir, está atuando na primeira divisão do futebol japonês, já trabalhou com Maurício Barbieri e nesse momento, gente, ele vem se destacando pelo clube do Japão. Então tudo isso realmente não encanta, mas causa certo interesse no Vasco, exatamente por já ter trabalhado com Maurício Barbieri. O nome do Matheus Sávio está nas mãos nesse momento do Paulo Brax, posso confirmar a vocês, mas assim como o Sávio, muitos outros jogadores também vêm sendo oferecidos ao Vasco nesses últimos dias. Nessas últimas 2 semanas, inclusive, o número aumentou muito, até porque o mercado entende hoje que o Vasco precisa contratar, entende que a janela está fechando e entende que o Vasco pode tomar algumas atitudes o quanto antes. Então muitos nomes vêm sendo oferecidos, Matheus Sávio foi um deles, mas não é por ter sido oferecido que o Vasco vai contratar o jogador. Ele é visto com bons olhos, mas ao mesmo tempo também o Vasco trabalha para contratar alguém com peso maior para ser esse nome de camisa 10, esse jogador com características. Mas quer contratar alguém com peso maior para o setor. É um nome, não o Matheus, mas um camisa 10 pedido pelo próprio Maurício Barbieri. Então vamos ficar de olho. O mercado muito agitado nessa sexta e é um dia após o outro. Após uma vergonha, uma humilhação ontem diante do CSA em São Januário, hoje muitas movimentações tomaram a tarde do torcedor vascaíno. E, gente, só para finalizar o vídeo aqui, falar sobre 2 informações. A primeira, sobre convocação para a seleção do Paraguai, Matias Galarza. O paraguaio foi o Paraguai foi convocado à seleção do Paraguai para amistosos aí nesse período da data FIFA. No caso, o Paraguai vai atuar contra o Chile e Matias Galarza foi convocado. Ou seja, nesse momento temos o Galarza como convocado, temos o Pumita Rodrigues como convocado e o Andrei Santos. 3 jogadores estão sendo convocados do plantel do Vasco para as seleções. Inclusive, gente, sobre Galarza, algo muito estranho aconteceu com o atleta ontem, né? Pois domingo, inclusive, alvo de muita crítica por parte do Barbieri, domingo o Galarza foi titular do Vasco e ontem o Galarza não foi nem sequer convocado, relacionado no caso para a partida. E aí é claro, o Barbieri foi questionado por isso. E a gente, como bom torcedor, também questiona. Como em um dia, em um domingo, com o jogo com o peso do Clássico dos Milhões, o Galarza é convocado para a partida e no outro, contra o ABC em São Januário, o Galarza fica de fora? Barbieri será que errou nessa situação? Fica essa grande dúvida. É algo para que o torcedor vascaíno possa pensar se o planejamento do Vasco de fato está sendo bem feito ou não. Fica a dúvida e, é claro, deixe aí nos comentários. Rapaziada, a gente vai ficar por aqui.
A gente vai voltar amanhã às 7 horas com a Acorda Vascão. Contamos, é claro, com a presença de todos vocês. Então não deixe de deixar aqui embaixo o que você vem pensando, o que você vem achando sobre esse momento do Vasco e sobre essas atitudes, esses passos que o Vasco vem dando no mercado. Vamos que vamos. Fiquem com Deus. Como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.